VR Master, tecnologia para o seu supermercado ter mais resultados. Desenvolvido exclusivamente para supermercados, o ERP da VR Software possui uma interface funcional para simplificar o controle de resultados operacionais, do PDV até a contabilidade. Sistema de gestão completo para a operação da loja, vendas, compras, estoque, financeiro, fiscal e contábil em um só lugar. Além do ERP, a VR Software possui um portfólio completo de soluções para otimizar as operações e as vendas do supermercadista. Back Office, frente de caixa, Ok. restaurante e lanchonete, Omnichannel, operação de loja, operação depósito, controladoria, segurança da informação, soluções completas para uma gestão 360 do seu supermercado. VR Software. Simplifique. Quer evoluir a gestão do seu supermercado? VR Software. Tecnologia para o seu supermercado ter mais resultados. Do PDV à contabilidade. VR Software. Simplifique. Bom dia a todos! Luciano Guerreiro aqui. Estamos ao vivo para nossa terceira live da Semana do Consumidor. E aí, estão gostando? Aproveite e já deixe o comentário aqui e vamos fazer uma manhã de muita energia e muito conhecimento. Hoje o tema é layout de impacto visual. Convidamos pessoas especialistas no tema, hein? Será uma manhã intensa, caneta e papel na mão. Lembrando que essa Semana do Consumidor é realizada pela VR Software Supclass em parceria com a Smarket, soluções para trade marketing. Então, vamos lá. Acompanhe todos os dias às 10 horas da manhã. Iremos, toda essa semana até sexta-feira. Fechado? Então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Quero começar com você. Seja muito bem-vinda, Pamela Luqueta. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia. É um Seja muito prazer estar bem-vinda. aqui. Obrigada pelo convite. Legal. Aproveitando, Pamela, fala um pouquinho quem que é a Pamela, essa conexão com o varejo aí, um pouquinho da sua história. Bom, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo através da Neogrid, então iniciei a minha jornada de TI. Eu sou formada na área da saúde, né? Aham. Nada a ver. Mas sempre gostei muito da área comercial e tive a oportunidade, então, de entrar na área de tecnologia. Já venho há bastante tempo trabalhando nessa área. E antes de entrar na Smarket, eu já fazia parte do grupo Neogrid. Então, já tinha essa conexão, com as contas ABM, contas grandes. Então, sempre trabalhando relacionamento com o varejo, entendendo todo o cenário deles, as maiores dores, os maiores desafios, sempre tendo esse relacionamento. E depois eu vim para a Smarket para ajudar os varejos a ter mais simplicidade, mais praticidade no seu dia a dia e também alavancar os seus resultados. Até assim, para quem não conhece a Smarket, A Aproveite. Smarket é uma empresa de tecnologia também. Hoje a gente consegue atender em 360 graus toda a operação de gestão de promoções dentro do varejo. Então, desde lá da parte da precificação até a criação de encartes, cartazes e execução no ponto de venda. Então, é uma solução bem legal e bem completa. A gente está há 10 anos no mercado, E já temos mais de 140 clientes também. Então, é muito bacana a gente ver que a gente consegue realmente, de fato, poder ajudar, Ajudar no dia a dia do varejista, ajudar também até o próprio consumidor, que acaba sendo impactado com isso.
É isso, muito obrigada. Muito show. Pessoas, para quem não conhece a Smart, acessa o site deles lá, o Instagram. Tem bastante conteúdo, um grande parceiro nosso. Legal? Quero aproveitar também e apresentar um grande amigo. Seja muito bem-vindo, Esdras Acosta. Bom dia, Luciano. Prazer estar aqui com vocês hoje. Espero agregar bastante aí no tema layout. Consigo contribuir com aquilo que eu já vivenciei. Show de bola. Aproveitando, fala um pouquinho da sua história com o varejo. Bacana. Eu comecei na VR Software, meus contatos com o varejo na VR Software começaram em meados de 2014. Quase 10 anos já. Tô naquele tempo. Eu comecei como implantador. Isso me fez ali ter algum conhecimento na parte de processos. Depois eu acabei subindo de posições e assumindo mais responsabilidade quanto a isso. A parte que eu mais aprendi, né? A vivência que eu mais tive foi como consultor de relacionamentos. A pessoa que cuida ali dos clientes, que ela faz os clientes evoluírem e sempre com os clientes em constante evolução, eu acabei em constante evolução também. E aprendi muita coisa. Fui vendo tudo que dá certo, tudo que não dá certo. Isso me fez ali ter uma carga legal na parte de processos, funcionamento do supermercado, né? Hoje eu atuo como executivo de vendas, arquiteto de soluções. Então, quando eu faço uma venda, eu levanto também o que o cliente pode estar melhorando na rotina dele, né? A VR Software tem como fundamento a parte do Simplifique. Isso é muito legal, que desde a venda até a implantação e o posterior disso acaba sendo sempre com esse fundamento, né? Então, onde você pode chegar da maneira que você está. Isso é muito legal, né? Você pode evoluir sempre, mas qual que é o seu máximo agora? Qual o melhor que você pode fazer agora? E como consultor eu atuei dessa maneira. Hoje, como arquiteto de soluções, eu vendo a ideia para o cliente onde ele pode chegar, e depois que ele chegar naquele ponto em específico, ele pode estar evoluindo até ter um processo muito legal, muito prático dentro da loja dele, e acabe tendo o melhor resultado possível, né? É isso dessa maneira que eu atuo hoje. Vai contribuir muito essa manhã, tenho plena certeza. Estamos também com o Michel Jasper, ele está ao vivo também. Michel, o grande Michel, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Prazer ter aí, Luciano. Agradeço demais pelo convite de novo, né? A gente já fez vários trabalhos juntos aí e agradeço mesmo. Legal. Bom, vou me apresentar aqui para o pessoal, tá? Eu me chamo Michel Jasper, sou especialista na área de varejo, tá? Então, hoje eu tenho trabalhei aí desde menor de idade ainda, fui crescendo dentro do varejo, já fui gerente de loja, supervisor, diretor de operações. E hoje eu tenho uma empresa de tecnologia para varejo, onde a gente atende todo o Brasil. Temos softwares de planogramação, software de trade marketer, software de controle de validade, né? Então a gente vem trabalhando bastante. Também sou fundador do Varejo, um portal de recrutamento e seleção para varejo no Brasil, e sou também LinkedIn Top Voice aí, onde eu gero muito conteúdo aí nas plataformas, principalmente no LinkedIn, mas também no Instagram e em outros locais. Legal. Para quem não conhece a empresa do Michel, Web Jasper, pesquisa lá, uma grande parceira nossa também, tem muito para contribuir com o seu negócio. Michel roda o mundo, viaja a muitos países e sempre gerando conteúdos no quesito varejo, né? Trazendo sempre informações aí relevantes para o nosso varejo brasileiro. E estou aqui também com o Felipe Salvador. Cara, adoro seu sobrenome, Salvador. Seja muito bem-vindo, Fê. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme estar aqui, a gente já está se falando há um bom tempo. E se eu puder me apresentar aqui brevemente... Sem sombra de dúvidas. Eu também, assim como o Michel, eu nasci no varejo, venho de uma família varejista. Meu avô trabalhou no varejo, meu pai trabalhou no varejo, a vida inteira, inclusive, supermercadista. E eu entrei, na verdade, com uma promessa de que eu não trabalharia no varejo, e olha o fim que deu. Estou aí trabalhando... Não teve como. Exatamente, não teve como. Estou aí há mais de 10 anos no varejo já. Hoje eu estou atuando como Customer Success em uma startup no Chile, o poder do home office, né, como eu digo. E automaticamente também como especialista da área de varejo, prestando consultoria pelo Grupo Salve, que é a minha startup, a minha própria empresa. Então, é um caminho muito, muito legal, principalmente porque eu atuo na área de marketing e tecnologia de uma forma inovadora e estratégica para varejo. Não importa legal. Se ela é farmacêutica, se ela é supermercadista, mas é aonde é o meu core, é onde eu tenho experiência, é onde eu posso agregar.
Então, tudo isso é visto de um ponto de que hoje eu estou com um relacionamento com o cliente, também acabo agregando uma experiência muito inovadora e estando mais próximo ainda do que eu já era da indústria. Porque quando nós estamos no varejo, nós somos próximos da indústria, né? Mas agora eu estou atuando junto do varejo e da indústria ao mesmo tempo. Então, toda essa informação ela é válida, e assim como o Michel, eu estou em alguns outros... atuando em outras frentes, né? Hoje eu estou como embaixador do Eles por Elas, um movimento em prol das mulheres no varejo, que é muito bacana, muito legal também. Eu tenho que mencionar aqui, agradecer ao Olegário, a Sandra Takata, presidenta hoje atual, né, do movimento. O Olegário esteve com a gente aqui na segunda-feira. Ele é Para quem não assistiu essa live, está disponível no canal do YouTube da VR Software, hein? Uma live muito boa que fizemos aqui com o Olegário. Ele é um grande mestre, inclusive é o meu coaching, né? Então, e é sério, ele é meu, eu tenho 2 coaches, ele e uma outra pessoa, Ed Gonzalez, que é um americano, é diretor de diversidade da NASA. Então são 2 pessoas assim que são fantásticas. Eu entendo, o meu Olegário, ele tem a cabeça muito à frente, né? É muito legal ele. Então, enfim, super resumão aí da minha parte e vamos trabalhar em cima disso. Fechado, é isso aí. Live de alto nível hoje. Se você perdeu algum conteúdo, assim que finalizar essa live aqui, acesse o YouTube da VR Software. Todas as lives estão salvas lá para você acompanhar, tá? Todos os dias com um tema diferente. Meu, se você perdeu, assista, porque está imperdível, literalmente falando. Então, aproveitando, mande sua pergunta durante toda a live e iremos responder, beleza? Não deixa para a última hora, não, porque pode ser que você fique sem ser respondido. Hoje temos o QR Code aqui no canto da tela, em algum lugar aqui do visor aí tem um QR Code, aponte sua câmera para lá, você vai receber um e-book de trade marketing com estratégias para você impulsionar as vendas da sua loja, tá? Foi desenvolvido pela Smart em parceria com a VR Software. Fechado? Então, bora começar. Michel, quero começar por você, meu amigo. Você não conhece apenas os supermercados no Brasil, né, e sim pelo mundo aí, afora. Fala pra gente o que mais te impressiona em questão de layout e o que você vê como tendência para os supermercadistas brasileiros. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente hoje a gente é nômade, tá? Então a gente, por exemplo, viaja o mundo, né, e não tem necessariamente lugar fixo, né? Então a gente não mora mais no Brasil já faz um tempo, faz praticamente 2 anos já, e nós moramos 30 dias em cada país hoje. Então, nesse momento eu estou no Brasil, estou aqui no escritório da empresa, minha empresa tem um escritório, tem uma sede aqui, eu até, inclusive, moro aqui quando eu estou no Brasil, eu durmo aqui no meu escritório mesmo, né, ou num hotel que tem próximo, porque a gente não tem praticamente mais uma casa. E nessas viagens, uma das coisas que eu faço é visitar varejistas, né? Então eu visito varejistas em diversos locais do mundo. Cada país que eu passo, eu visito de 5 a 6 redes de varejo, né? Algumas com muita profundidade, que eu consigo realmente entrar dentro dela, entrar nos bastidores. Algumas eu consigo trazer mais o piso de loja. Então a gente faz esse trabalho. Uma coisa que a gente vê muito hoje no varejo fora do Brasil, tá? Que até quando eu comecei a viajar, eu comecei muito pela América do Sul, né? Então a gente sempre começou pela América do Sul, foi subindo, chegou no meio, na América Central, depois a gente foi para os Estados Unidos. Então, ou seja, a gente começou muito pela América, por aqui por baixo, pela América Central. E nesse ponto a gente percebeu, já na América Central aqui, que o varejista ele é bem mais tecnológico do que o varejo no Brasil hoje. Isso é uma das primeiras percepções que você tem, tá? Que o varejo de fora, até mesmo países que a gente considera às vezes subdesenvolvido em relação ao Brasil, em alguns pontos na América Latina, eles já são mais evoluídos tecnologicamente. Isso é um ponto muito interessante, né, que a gente acaba analisando e vendo lá fora. Outra coisa é a questão das ambientações de loja, tá? As lojas, elas são muito mais voltadas para o ambiente, com ações de trade marketing, né? Falando muito de trade marketing, é muito forte. Principalmente Colômbia, quem tiver a oportunidade de conhecer a Colômbia vai perceber isso muito nitidamente, que o trade deles é muito forte, eles têm uma parceria muito forte com a indústria. As marcas, elas têm uma relevância muito grande no PDV, né? Diferente daqui, a marca, ela se comunica mais como marca dentro do PDV, um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, né? Onde o supermercado, ele força muito a identidade visual dele em alguns momentos, ele acaba ocultando algumas ações das marcas para não prejudicar isso. Eu até concordo em certo ponto, mas é possível sim criar o equilíbrio. E muitas empresas de fora, elas fazem isso com um equilíbrio fantástico. Então você percebe sim essa união. E claro, lojas muito mais ambientadas. Então, ou seja, as lojas em termos de layout, elas sabem categorizar melhor.
em alguns pontos, tá? Então elas criam diversos ambientes. Porque a loja, hoje, ela tem que ser um ambiente. O cliente que ele busca uma determinada categoria, ele tem que chegar lá, e ele não basta ele ter uma categoria, ele tem que ter um universo de produtos, um universo de experiências, né? E em alguns países a gente consegue sentir isso muito bem, né? Como o Jumbo, por exemplo, né? Ele faz esse trabalho muito legal na área de funcionais, na área de produtos naturais. Quando você entra lá, você está no mundo à parte do supermercado, né? Legal isso, né? Lá ele se desligasse do resto da loja e ele entrasse naquele ambiente, porque é um cliente que consome aquilo. Então, assim, isso a gente começa a perceber muito lá fora. Então, em termos de layout, eles são muito bons em ambientações, né? Percebe-se também que eles não têm uma operação tão eficiente como a nossa em alguns pontos. Isso a gente nota também, até mesmo nos Estados Unidos. Operacionalmente, você nota que tem algumas deficiências comparado a algumas lojas nossas em termos de operação. Mas, em termos de layoutização e de exposição, a gente nota essa questão da ambientação muito forte. Tanto que, na minha empresa, a gente tem um software de planogramação de GC, eu trago muita coisa de fora e acabo incorporando ali no nosso código, na nossa estratégia, para a gente fazer testes aqui no Brasil em varejistas e grande parte das vezes dá muito certo. Legal. Eu estive em Barcelona e estive em Miami e é muito nítido isso, né? Vou pegar 2 exemplos que vem na minha cabeça aqui. Eu visitei tanto o Carrefour quanto o Walmart. A área de maquiagem, a área de beleza. Cara, dentro do Carrefour era toda preta, iluminada. Parecia que você estava numa loja da MAC, por exemplo. Você estava dentro de um outro ambiente da loja, tinha cadeiras, espelhos, a galera parava ali, já começava a ver, querer experimentar a maquiagem, tinha uma pessoa atendendo, né? Uma outra operação dentro do negócio ali. E aquilo gerou uma experiência, assim, incrível. Eu estava com a minha esposa, né? E naturalmente que passou o cartãozão lá no final das contas. Lá. Sem sombra de dúvidas. Sabe o que eu acho? Você sente, né? Sim. Pode falar. Pode falar, Pam. Desculpa. Não, eu vejo que, assim, ó, é um tema recorrente que a gente vê em todos os tipos de conversa que a gente acompanha, que é o cliente no centro. E a experiência, a vivência do ambiente da loja, eu acho que é algo que impacta muito, né? Então, essa questão tanto do visual quanto do layout, ele também está muito linkado com a experiência do consumidor, né? O que ele está vivendo ali naquele tempo que ele está disponibilizando para estar dentro do varejo, que é o tempo hoje ele é valioso, né? Então tem várias coisas que podem impactar, como a praticidade na hora de um pagamento, a layoutização para poder achar os produtos que fazem sentido estar perto um do outro, né? O fluxo dessa loja, então tudo isso que é aquele basicão que a gente sempre ouve falar que acho que é por aí que a gente tem que começar, né? E também eu vejo que muito essa questão da interatividade, como o Michel falou. O Michel, né, que vocês comentaram, né? Então, a interatividade mesmo, de eu estar ali e estar vivendo aquela experiência, né? Até tem várias coisas tecnológicas já prontas para isso, né? Eu estava lendo um artigo sobre a NRF, eu sempre esqueço a sigla, né, desse evento que existe, que é um evento internacional de varejos, né, e lá todos os tópicos, assim, falavam muito sobre essa questão tecnológica, né, mas não adianta a gente também ter tudo isso se a gente não tiver o básico, né, que é, de repente, a gente saber colocar os produtos da forma certa lá na gôndola, né, ter toda uma estrutura preparada para receber o cliente, né, complementando o que você falou, né, Michel? Show. Exatamente. Se eu puder agregar aqui também. Deve. O tema da NRF esse ano, e tá certa a sigla, viu, Pamela? Tá corretinha, tá? O tema da NRF esse ano foi exatamente o básico bem feito. Então, é muito atrelado a isso. E eu concordo muito com o que o Michel falou. Eu, agora com essa experiência no Chile, o que eu vejo de praticidade, de facilidade, né, nos varejistas, eu não vou nem falar supermercado, vou falar varejistas porque é de uma forma mais ampla. Na América do Sul, Uruguai, que eu tenho cliente lá, Argentina, inclusive Colômbia também, e México, é que eles monetizam muito melhor do que a gente. As suas áreas operacionais, as suas gôndolas, eles conseguem monetizar e sem perder a eficiência operacional, o que é muito interessante. Agora, eu concordo também quando eu falo o seguinte, que eles não têm uma operação tão boa quanto a gente, até porque eles normalmente têm equipes muito mais enxutas do que a gente tem no Brasil.
Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem equipes maiores dentro do supermercado, mais as agências, os repositores e os promotores, né, que vêm da própria indústria, que a indústria manda. Então eu digo que às vezes a gente até brinca, né? A vida de supermercadista, eu que trabalhei durante 7 anos em a gente entra na operação do supermercado, 50% das pessoas que estão lá dentro do supermercado e 50% trabalhando terceirizado para o supermercado, né? E o que tem de sobra é o cliente. Mas é exatamente isso. E eu acho que não é que existe uma falta de equilíbrio, né? Mas é que no Brasil vai muito em encontro do seguinte, a nossa cultura, ao mesmo tempo que ela não permite a entrada tão fácil de novas tecnologias como lá fora permite e é testado, e eu vejo isso no Uruguai, por exemplo, no varejo farmacêutico, ao mesmo tempo a gente se preocupa muito com a nossa operação, para, por exemplo, não ter problemas de não disponibilidade do produto para o cliente na gôndola no PDV. Lá sofre muito mais com isso do que aqui. Aqui nós sofremos com a não disponibilidade do produto no PDV, mas lá é muito maior, porque aqui as nossas equipes acabam estando mais antenadas a isso, né? E só complementando um ponto final sobre essa questão de tecnologia, você comentou de ir para Miami. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Tsinghua, na China, de matemática combinatória. Temos um nerd aqui, né? É um semi-nerd, E eu acabei descobrindo o Suning, que é um supermercado lá. Cara, é incrível o quanto eles unem a eficiência operacional com tecnologia. É tecnologia em primeiro lugar para tudo. Para tudo. E eles até deixam de, vamos dizer assim, impactar que é o que a Pamela falou e eu concordo totalmente, a experiência do cliente. Se você não bota o cliente no meio, que é o que eu vejo lá. Lá eu vejo muita tecnologia e pouca experiência do cliente. Aqui, o Brasil, por incrível que pareça, encontra um equilíbrio entre tudo. Não monetiza tanto quanto a América do Sul, mas tem uma operação boa. Mas, enfim, tem muita coisa para ser feita mesmo. Legal. Vocês comentaram do básico. O que seria o básico? Eu queria comentar também aí sobre o que o Michel pontuou. Eu tive no Chile também. No Chile, realmente, o nosso amigo comentou também, realmente a loja, o departamento da loja ele é um pouco melhor estruturado, vamos dizer. Até legal, porque se a gente for pegar o supermercado hoje, o que é o supermercado? É um conglomerado de lojas dentro de um lugar só. Eu tenho uma padaria, eu tenho talvez uma rotisseria, um açougue, um hortifruti, uma loja de mercearia, tudo num lugar só. E quando a gente cuida do departamento, como você comentou, você teve uma experiência numa loja de maquiagens que estava dentro do supermercado. Sim. Você imergiu no lugar ali, se sentiu até mais atraído para consumir mais. Luz. E quando a gente faz essa imersão, vai muito de encontro com o que o Michel falou, né? Explorar e monetizar a marca do meu fornecedor. Olha, entra no trade market, que a nossa amiga Pamela aqui é especialista, né? Vai nesse intuito. Então, eu já estou no ambiente, eu já estou com a pretensão de comprar, eu estou me sentindo muito à vontade, eu estou achando aqui esse departamento incrível, muita variedade, muita disponibilidade de produtos, que é muito importante também. A gôndola pode estar bem montada e tem que estar bem abastecida. Vai de encontro aí também com o que é fundamental, o que é essencial para que isso funcione. Então, acaba sendo, juntando uma coisa a outra, né? Sendo algo prático. A experiência vai de encontro do cliente, que ele vai se sentir bem, acomodado, para comprar até coisas que ele não pretendia, por conta dele ver aquele produto, dele sentir uma necessidade, vamos dizer aqui, que instantânea. Ele não foi com o intuito, mas acabou vendo aquele produto, achou muito interessante e, bom, vou colocar na cestinha, vou colocar no carrinho também. E às vezes o fornecedor, ele consegue impulsionar a marca dele nesses ambientes, dando um retorno para o supermercado, que aí é o X da questão também, né? Uma loja bem layoutizada, uma experiência bacana para o cliente, para a gente no final ter um bom resultado, né, Luciana? No fim acaba sendo isso, né? Como que eu faço para minha loja ter melhor resultado, garantindo todos os pontos específicos, né? Boa experiência, loja bem ambientada, tendo um bom gerenciamento de tudo. Isso é muito legal. Legal. Gostaria que alguém falasse sobre, por exemplo, por onde a gente começa? Beleza. Tô entendendo o básico, né? Tem que estar com a gôndola abastecida, tem que ter um ambiente legal. O que mais que eu posso fazer? O que mais eu posso sugerir para quem está nos ouvindo? Para a gente começar a elevar o nível de consciência e de resultado no quesito layoutização, experiência do cliente.
Quem que pode começar aí? Deixei aberto agora para todos, hein? Pessoal, vou começar aqui então. Vocês estão ouvindo aí, tá bom o som? Beleza. Sim, tá ótimo. Perfeito. Assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu sempre digo assim, a gente tem que ter bastante cuidado com o discurso do básico, tá? Porque o cara que faz o básico, ele já tá à frente de muito varejista, tá? Porque a maioria, cara, não faz o básico. Isso é um fato, né? Porém, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes quando o varejista ele acha assim, bom, se eu fizer o básico, então eu tô bem. E muitos entregam realmente o básico. Só que quando você chega lá, você precisa começar a subir o nível, você não pode parar. Porque o varejo é muito competitivo, tá? E grande parte hoje dos varejistas, eles estão sendo aí cercados por atacarejos, por grandes players, que têm um poder de compra muito grande, e eles acabam não conseguindo competir com esses caras. E aí, se você é o cara só do básico, você já não tem mais diferencial. Então, acaba que esses caras acabam te prejudicando demais, essas grandes redes que vêm te cercando, que vem abrindo atacarejos em cada esquina aí, né? Cara, vocês vão para Santa Catarina, eu tive ali essa semana. Nossa senhora, é um atacarejo em cada... É um do lado do outro. É surreal. Bastante. Então, eu tô aqui em Santa Catarina, imagina bastante. Nossa, imagina você com uma loja ali no meio do lado daqueles atacados querendo só fazer o básico. Já não tem mais espaço para o básico só ali. Então, você vai precisar, sim, ter muita diferenciação. Então, assim, básico, manter sua loja precificada, sua loja abastecida, ter um mix de produto adequado, ter um bom serviço de atendimento, né? Ter uma boa presença no digital. Isso hoje é o básico. Mas você chegou ali e você vai precisar subir o nível. Você vai ter que trabalhar com gerenciamento de categoria mais avançado, você vai ter que trabalhar com estrutura de trade marketing, né? Você vai ter que trabalhar com ações de marketing extremamente criativas para você fazer com que o cliente vá ali. Você vai ter que revisar essas categorias, fazer composições de mix mais elaboradas, né? Você vai ter que fazer mais parcerias com a indústria para criar ações diferentes. Então você vai ter que, sim, em algum momento ali começar a subir o seu nível para você competir, né? Porque não adianta você querer brigar com atacarejo se você... se o seu custo de mercadoria ele não é do atacarejo, né? Então não adianta você brigar com o preço. Então muito varejista ele erra nisso, ele diz, pô, beleza, eu vou fazendo o básico, ok. Cara, é o mínimo que você tem que fazer, mas depois você precisa entender que você vai ter que subir o nível, que você vai ter que evoluir, porque o mercado ele tá muito, muito competitivo hoje, não tem espaço mais só pro básico, tá? Então o básico é o mínimo, mas foca em subir de nível no momento que você conseguir chegar lá. Legal. E agora vamos ajudar eles a subir o nível, então. Vamos pressupor que ele já faz o básico bem feito. Quais são as próximas etapas? E como que a gente começa isso de fato? Como que a gente começa a trabalhar de forma estratégica essa parte de layoutização, de parcerias com a indústria? Deixa eu pontuar aqui também, já pegando o gancho do Michel. O básico é muito importante, tá, pessoal? Realmente vocês têm que fazer... O mercadista ele tem que cuidar disso. Bom atendimento, loja precificada, produto, gôndola abastecida. Mas o básico ele tem que ser bem feito também, tá, gente? Claro, eu vou querer sempre evoluir. Quando eu me apresentei, eu falei, não, o cliente, até onde ele pode chegar agora, qual que é o ápice que ele pode chegar agora, para ele dar o próximo passo. Então vamos lá, um passo de cada vez. Vamos fazer o básico? Vamos fazer o básico. Mas ele tem que fazer o básico da melhor maneira, né? O Michel pegou um ponto da parte de precificação. A loja tem que estar precificada. Sim, tem que estar precificada, mas... Às vezes a gôndola é tão poluída, né? Tem várias etiquetas do mesmo produto. Por exemplo, eu vendo um refresco em pó, Tang, com 30 sabores no meu mix de produtos. E aí o mercadista, ele, talvez pelo jeito automático, memória muscular, ele coloca 30 etiquetas diferentes na gôndola. Isso confunde, gente. Isso gera ali um impacto negativo na sua gôndola. Vamos tentar reduzir isso. E a tecnologia hoje ajuda. A tecnologia consegue fazer com que você coloque uma etiqueta talvez para os 30 refrescos de sabores diferentes. De sabores. Exato. Aí a gente pensa bem só lembrado, viu, Esdras? Mas eu tenho, por exemplo, hoje a parte de limpeza. Eu tenho o mesmo desinfetante de várias fragrâncias. Eu tenho o desodorante, ou eu tenho shampoo do mesmo tamanho, com vários aromas diferentes. Então eu consigo deixar minha gôndola também mais limpa e menos poluída, e mais fácil do meu cliente conseguir entender, compreendê-la, né? E não se confundir. E aí vai também de encontro na experiência, tá? Para quem está nos ouvindo. Se eu pego um produto na gôndola com um preço diferente, isso gera um impacto ruim, né? Eu peguei um produto na gôndola por um valor, vou passar no PDV, ele tem um valor diferente do que estava anunciado. É outro detalhe importante. Manter a loja precificada com o preço atual do produto. Outra parte que vai um pouco do gerenciamento. Eu preciso fazer a gestão disso. Minha loja tem que estar precificada adequadamente para não haver nenhum problema no ponto principal da minha loja, que é o PDV. Tudo vai acabar acarretando ali, né? Então, o básico tem que ser feito, né? Excelente, o Michel apontou muito bem, tem que ser feito, mas fazer bem feito para que eu consiga ter uma evolução a partir dali.
tá? Legal, você trouxe uns pontos importantes que às vezes o pessoal peca bastante, né? Da etiqueta, do preço. Muito, muito bem lembrado, viu, Esdras? Pode falar, Pamela. Onde a tecnologia entra para apoiar, né? Deixar de fazer um trabalho manual para ter esse processo automatizado, dar condições para os times, né? Tanto internos quanto o time de loja poder trabalhar, né? E voltando à última fala, né? Uma coisa que é bem interessante é a forma como esses produtos estão dispostos nas prateleiras, né? Ela estar muito poluída ou não estar categorizado, né? Eu quero um produto aqui, eu tenho que andar até o final, né, do corredor para poder achar, ou até na própria gôndola, saber entender, conhecer o teu público, saber o que pode ser um produto correlato, por exemplo, né, ter dados, ter informação, ter tecnologia para apoiar, tá? Então, acho que tudo isso também acaba somando, né? E aí é onde o Michel falou ali que a gente começa a aprofundar um pouco mais o conhecimento e trazer um pouco mais de visão mesmo, né, e mais estratégia para o negócio. E o básico também é uma estratégia, e eu acho que para complementar, as duas palavrinhas são consistência e solidez. Você tem que ter uma operação sólida e escalável. Se você tem alguém novo que entra no time amanhã, como que você vai treinar essa pessoa, né? Se você tiver essa solidez e esse processo escalável, isso vai conseguir te ajudar a manter o básico muito bem feito, né? Então, investir nisso também, né? Que é algo super importante. Legal. Com certeza. Eu ainda digo que o básico bem feito é, inclusive, você não ter ruptura. Né? Eu acho que essa é uma premissa muito, muito importante, porque o perfil dos clientes mudou muito. Hoje você tem várias faces dentro de uma loja. Né? Você tem o perfil do consumidor, você tem o shopper, né? um passo à frente, mas você tem o que hoje mais nas lojas? Você tem aplicativos de delivery, você tem entregadores indo em loja pegar os produtos. Mais do que isso, você também não tem só o que eu digo de venda externa, você tem a separação interna, você tem os separadores, né? Você tem a emissão dos pedidos que vem do delivery ou que vem do e-commerce daquele supermercado. E muitas vezes quem faz essa separação, ou muitas não, mas eu digo meio a meio aí, são equipes que não necessariamente são contratadas do próprio supermercado. Muitas vezes a gente tem agências terceirizadas cuidando disso. Então, um ponto relevante é você ter uma boa gestão, uma boa gerência dessas equipes que estão internamente, para que você consiga disponibilizar melhor os produtos para que sejam encontrados de uma forma mais fácil. Então você tem aí a questão, né, que comentaram de você categorizar, né? Você categorizar não só é somente os produtos, são as gôndolas. Aonde está o quê, né? Como é que está a arquitetura, como é que está o mapa da minha loja, como ele é visto internamente. Então acho que o básico bem feito ele é dividido em dois, né? O que a gente aplica externamente, que o meu grande ponto aqui é a ruptura, é você não permitir a ruptura, e internamente é você entender a sua loja muito melhor. Eu acho que isso é uma estratégia que a gente vai no ponto da dor, de ambas as partes, né? Porque quando a gente fala em separação, a gente vai fazer o quê? A operação conversar mais com o comercial. Então, entender o quê? Entender o que está faltando. E automaticamente vai conversar mais com a logística também. Porque existe o quê? O câmbio, a mudança, né, de produto de loja para loja, centro de distribuição, quanto tempo leva para esse produto chegar à minha loja. E você tem tecnologias que ajudam isso, né? Que falam para você quando que você tem que emitir um novo pedido. Quanto tempo você tem de um estoque, que a gente chama o days on hand, né? Quantos dias para frente você tem de estoque, quanto você tem de inventário. E você tem uma série de tecnologias que podem te apoiar. Se você tem isso, aí a gente está falando de um básico super bem feito, é claro, porque a gente está falando de entrada de novas tecnologias, mas que vai bater em qual dor para a direção, margem, lucro. Quanto que você aumenta ou quanto você está tendo de venda perdida e não ter uma operação eficaz ou não dar uma experiência ao cliente de uma forma com uma capilaridade maior. Então são 3 pontos, né? Gerência, o chão de loja dividido por externo, interno, ruptura e gerência interna de separação, como que funciona esse mapa da loja, e subindo um degrau, aumentar a conversa entre os setores e a integração e a visão das informações.
Trabalhei por muitos anos dentro de um supermercado. A área comercial muitas vezes não olha para novas tecnologias e os números que são expostos. Às vezes esses números até tem lá dentro, mas não existe o quê? Aí a gente vai partir para o último degrau, que ele é o mais difícil de você mudar para ter o básico bem feito. Cultura. Simplesmente cultura. E a gente vai conversar sobre entrada de novas tecnologias. Não é tão fácil você ter a entrada de novas tecnologias para uma certa camada do varejo. Quando a gente fala dos grandes players, é um pouquinho mais simples. Sim. Quando você fala do meio, e do meio pegando uma parte dos grandes, tá? Para baixo, já é bem mais difícil você concentrar tudo isso, né? Mudar a cultura, mudar isso. Então, são pontos, dando alguns nomes, né, ao básico bem feito, que na minha opinião é muito, muito importante ter. O legal, a gente já começou a subir o nível aqui, né? Porque, tá vendo? Vai gerando esses insights e eu acredito muito que quem está nos ouvindo começa a olhar para a sua operação e ver esses pontos e como eu posso aplicar para mim poder melhorar, para mim poder evoluir. Que o nosso objetivo é esse, né? Pode falar, Pam. Sim. Não, eu ia falar que eu vejo que varejos menores, em termos de quantidade de lojas, faturamento, né, eles têm mudado a sua visão e também buscado trazer essas tecnologias e entender que esse básico precisa ser feito, né, não só pelos grandes, mas que precisa ser feito desde sempre. Então, eu vejo muito isso, assim, até falando de trade, né, eu vejo muitos varejos, às vezes, menores, mais preparados que varejos maiores, em termos de começar a se organizar, deixar o processo escalável. Então, eu acho que é um movimento que vem acontecendo na rede varejista mesmo. Alguns segmentos são mais avançados que outros, alguns ainda nem olham tanto para isso da forma que poderiam olhar para poder trazer mais retorno para dentro de casa, porém é algo que a gente vê que está acontecendo um movimento, né? Então, isso é algo muito legal. Sim. Vocês percebem ainda o lojista pecando muito na parte de layoutização? Lojas menores, lojas de bairro? Sim, é perceptível que sim. Tá na parte de layoutização e até organização da loja. Tem clientes que eu vou além, tá, ô Luciano? Já vi clientes que tem açougue na entrada da loja, o hortifruti na entrada da loja. A intenção realmente não é essa. A intenção é que o cliente passeie pela loja, ele consiga comprar mais produtos, ele tem que adentrar a loja para que ele consiga fazer a compra no açougue e, consequentemente, comprar outras coisas. Layoutização vai de encontro com a experiência, tudo que a gente está abordando aqui hoje, mas também gerar uma intenção de venda maior, né? Eu quero que o cliente ele, talvez compre algo por impulso. Alguns supermercados trabalham muito bem isso. Por exemplo, eles colocam lá o cantinho do churrasco ao lado do açougue. Isso é muito legal. O cara que vai fazer churrasco, ele consegue pegar carvão, grelha, espeto, temperos diferenciados. Então, olha quanta coisa vai agregar ali um ticket médio maior para o meu cliente. Então, muito mercadista consegue trabalhar isso de modo até que atrativo e já outros não. E entra num ponto. O que eu estou perdendo de venda por isso? Às vezes minha loja está bem abastecida, às vezes minha loja está com... as etiquetas estão corretas, eu tenho um bom mix de produtos, mas a posição da minha loja não é legal. O posicionamento dela não é da maneira mais atrativa, mais aderente para o funcionamento do negócio. Então tem supermercadista hoje que talvez precise olhar com outros olhos, né? ter essa visão um pouco mais técnica, até como consumidor. Isso é muito legal, né? Eu costumo hoje me colocar no lugar do cliente, para entender tudo que nós estamos falando, né? O Felipe nos trouxe aqui uma parte sobre cultura. Eu me coloco no lugar do cliente, ele fez aquilo desde sempre, sempre funcionou. Hoje a gente está falando em tecnologia, a gente está na era do streamer, né? Nem DVD mais hoje é streamer. Mas a fita cassete ainda funciona. Só que tem que rebobinar, gente. Então, cara, vamos fazer algo mais prático. Faz sentido, né? Vamos fazer algo mais prático. É funcional? É funcional. Mas como é que eu faço para tornar isso melhor? Eu tenho que estar em constante evolução. O Michel falou um ponto muito importante. Não é porque eu estou fazendo o simples, fazendo o básico, que ali já está bom. Eu tenho que continuar melhorando, eu tenho que estar à frente, eu tenho que oferecer algo a mais, diferente de preço mais barato. Então, nesse ponto aí, talvez o supermercadista ele precise hoje parar, olhar a loja dele como consumidor e perceber, né? Se eu fosse fazer uma compra na minha loja hoje, por onde eu andaria? Eu passearia pela minha loja? Quantos produtos eu compraria? O que torna a minha loja atrativa? Ter essa percepção dele pode fazer ele mudar um pouquinho de ideia ou ter uma outra percepção sobre como ele poderia agir para melhorar.
né? Aí ele consegue colocar uma operação e aí vai fazer sentido ele fazer o básico, aí vai fazer sentido ele conseguir progredir e a loja dele provavelmente vai ter um potencial melhor ali, um desempenho melhor e uma lucratividade melhor e tudo que tenha por vir de positivo. Legal. E isso eu concordo 100% com a sua fala. Inclusive achei muito legal a frase do rebobinar a fita. Eu achei realmente muito válida essa ótima frase. Analogia. Uma ótima analogia, realmente. E no final, quando você fala da lucratividade, eu acho que é realmente o que falta, né? É ele entender, e não é fácil dessa cabeça cultural entender que se ele fizer um upselling operacional, por exemplo, ele também lucra mais com isso. Então, eu acho que aí está um grande entrave. E principalmente do quê? Na cultura, e aí não é uma cultura varejista, isso é uma cultura para qualquer setor. Testes AB. É você se dispor a fazer testes na sua loja, a fim de tentar achar novas estratégias, novas soluções. Hoje eu vejo isso como um dos pontos mais altos para a alta gestão, né? Quando chegam novas propostas, sejam novas tecnologias, enfim, novas estratégias operacionais mesmo, internas, às vezes nem está falando sobre o cliente, e a falta de cultura de falar, tá bom, vamos tentar. Faz aí esse teste durante 1 mês, faz durante 3 meses. Eu vejo essa falta essa flexibilidade para se tentar novos negócios, novas estratégias, novas soluções, novas inovações. Eu acho que aí está um grande calcanhar, mas que vai bater na lucratividade, como você falou, com certeza. Exatamente. Essa resistência que cria-se hoje para eu conseguir fazer coisas novas, ou investir na parte de tecnologia, ou investir na própria layoutização, né? O trabalho do Michel é incrível, né? Ele tem um software que faz a layoutização da sua loja. Olha que coisa fantástica, né? Como que minha loja vai se comportar melhor, né? Numa perspectiva. Sim. Mas há uma resistência, de fato, como foi mencionado. Não, peraí, mas eu vou testar isso, mas não agora. E aí passa 1 ano e não fez um teste ainda e não sabe se dá certo. Às vezes eu faria um teste, daria muito certo e eu acabei perdendo tempo. E aí meu concorrente fez. E tá funcionando há 6 meses. E agora eu quero correr porque eu preciso estar pelo menos parelho ali na competitividade dele. Às vezes perde o time, né? Perdeu o time porque houve uma resistência de fato. Volto a repetir. Tá funcionando e tá, em teoria, vamos lá, dando certo. Mas poderia ser melhor, gente. Sim. Se poderia ser melhor, eu tenho para mim como minha filosofia. Se poderia ser melhor, vamos fazer melhor. Né? Vamos deixar melhor do que está. Não é algo fora do comum isso. E até cria uma cultura, né, Esdras? Cria cultura dentro do negócio de estar sempre melhorando. Tem uma pergunta do Rafael, a gente vai responder, Rafa, que é referente a isso, essa cultura de estar sempre melhorando, sempre buscando o melhor, sempre inovando, né? É uma cultura que permeia a loja, isso que vai trazer novos resultados. Jasper, quando você roda o software de planograma lá, você percebe muitos erros, tem muito a ser melhorado nos nossos pontos de venda? Cara, a realidade é assim, tá? Hoje o varejista, ele tem sim. Para quem não sabe, nós temos um software que ele faz o planogramação através de inteligência artificial, né? E automação. Então, ou seja, o que, por exemplo, um consultor de GC hoje demora meses para implementar, a gente consegue implementar em poucas horas, porque ele faz toda a análise. Então, quando a gente montou esse software, a gente começou a sentir muitas deficiências do varejista no pré-GC, que é a preparação do GC. Então, hoje o nosso software, por exemplo, ele já tem uma inteligência artificial ali, que ele vai arrumar até mesmo a estrutura mercadológica do cliente, categorizar os produtos, arrumar toda a base dele, antes de ele puxar o dado para dentro do sistema, né? Através da integração que a gente tem aí com o VR, com todos os grandes sistemas do mercado. E a gente percebe, sim, que grande parte, vou te dizer que 90% dos varejistas eles têm problemas muito graves de cadastros, de estrutura e tudo mais, né? E isso era um empecilho antes para o cara poder implementar um bom layout, implementar uma boa estrutura. A gente tinha que contratar um consultor, o trabalho era extremamente moroso, extremamente caro, né, para colocar em prática. O consultor demorava, e a gente sabe como é o varejista, né? Se você entra na loja do varejista e você sentar lá e ficar fazendo trabalho técnico e trabalho interno, ele vai achar que você não está dando resultado para ele quer ver as coisas na prática. Então, a gente teve que criar soluções para poder automatizar isso, né? Quando o cara ele entra para fazer um GC hoje, o que ele quer ver? Ele quer ver o planograma na gôndola o mais rápido possível. Porém, se o cadastro dele está extremamente bagunçado, extremamente desorganizado,
para chegar nesse planograma, ele vai ter uma longa jornada. Tem um obstáculo grande aí, né? Esse obstáculo gigante. Então, a gente teve que desenvolver tecnologias, né, e tudo mais para fazer toda essa estrutura. Então, hoje a gente tem, sim, uma estrutura aí bem grande nesse... Nós temos hoje mais de 50 colaboradores aqui, especialistas em estrutura mercadológica, especialistas em dados, né? A gente está contratando um time gigante. Só hoje, o meu pessoal da RH aqui tá para recrutar mais 15 caras de tecnologia, justamente para isso, para a gente conseguir quebrar essas barreiras dele. Porém, existe uma barreira que é a barreira mais difícil de todas, tá? Que é a barreira operacional do cara lá no ponto de venda. Que é a parte em que ele pode ter toda a automação do mundo, gerar isso pronto, ele ainda assim vai ter que executar isso no ponto de venda, ele ainda precisa fazer isso. E esse, na minha opinião, é o maior desafio hoje do varejo. Ser operacionalmente eficiente nesse sentido de conseguir aplicar isso dentro do ponto de venda, né? Então, de conseguir montar, de conseguir executar. Então, a gente também tem uma estrutura de suporte aqui, mas os varejistas, eles são muito deficientes. Então, a gente começa a quebrar algumas deficiências deles, mas quando chega na parte de execução, ele acaba tendo as dificuldades dele lá de fazer, de falta de gente, de equipe desqualificada, né? Por mais simples que às vezes seja o processo. Então, esse acaba sendo aí um dos grandes desafios hoje nossos aqui. A gente sempre diz, não, a maioria dos concorrentes a gente já conseguiu deixar para trás, porque o nosso ele é bem diferente do que tem hoje no mercado, né? A gente, inclusive, a gente é uma empresa muito mais jovem, já tem o share dos concorrentes 3, 4 vezes. A gente já tem 3, 4 vezes mais cliente que qualquer concorrência. Legal. Mas, nosso desafio ainda é o quê? É o cara lá no ponto de venda executar aquilo, para ele colher aquele resultado que a gente promete para ele. Né? Então, e você falando de planograma, o impacto que isso dá, né, visualmente falando, é gigante. Porque muda muito, né, Michel, a estrutura, a conexão ali, a experiência do cliente com o que ele está vendo no ponto de venda, né? Eu acho que isso é um grande... Isso é um fator de mudança gigante. Exato. Eu acho. A gente consegue mexer em toda a loja do cliente, gerar o planograma com velocidade. Na velocidade, claro que ele consegue executar. A gente não pode dar demais para ele de maneira que a operação não aguente, ela exploda em algum momento. Mesmo grandes players, lá tendo empresas que têm 150 lojas hoje. Eu preciso dosar essa distribuição para ele executar, porque a operação dele tem essas duas ineficiências, independente do tamanho da empresa. Então, quando ele aplicar isso, sim, ele vai ter uma apresentação melhor, ele vai ter uma categorização melhor, ele vai ter uma estratégia, ele vai ter uma gestão de compra. Hoje a gente já integra com software de abastecimento, né? O nosso sistema ele tem detecção de ruptura, em breve a gente já vai ter detecção de ruptura por inteligência artificial, por meio de diagramação de imagem, ou seja, o cliente vai poder apontar o celular para a gôndola e já sai todo o relatório de ruptura visual comparada com o planograma, né? Então, assim, a gente vem investindo muito pesado em tecnologia, né? Mas a gente ainda tem a questão de operacional, de fazer com que o cara use, tanto culturalmente como operacionalmente, porque a cultura, às vezes, dele é não executar, né? A gente sabe que, por exemplo, ele tem dificuldade com processos, de forma geral. Então, esse é um ponto. Mas quem ganha nisso tudo é o cliente, né? Eu tenho um cliente de Santa Catarina que ele tem hoje 60 pontos de venda e ele falou, Michel, cara, em cada categoria que eu boto eu vejo um crescimento incrível, né? Porém, eu tenho muita dificuldade em algumas lojas em que eles realmente apliquem aquilo. Então, eu tenho que mandar alguém lá, cobrar o cara para fazer, para executar. Então, é realmente o desafio nesse momento. Mas o cara que realmente aplica lá, coloca no ponto de venda, ele tem ótimos resultados. Tanto que nós somos a única empresa hoje que garante crescimento de venda e de margem no contrato do cara. Eu vou lá e digo pro cara, se você não crescer, se você não crescer essa porcentagem aqui nessa categoria aqui, depois que tu botar esse negócio, você não paga esse negócio aqui, entendeu? Eu te dou. Então, assim, a gente trabalha nesse formato também. Né? É legal porque é prova, né, Michel, que dá resultado. Né? Você mexer na layoutização, você mexer no cronograma, você ter estratégia, dá resultado. E o objetivo que a gente quer trazer aqui é esse, né? Que, pô, é possível, vale a pena, porque é trabalhoso, né? Toda essa mudança de cultura, mudança de cabeça, de mentalidade, mas no final das contas, lá na última linha vai fazer sentido, né? Quando vê o resultado. Eu acho que Exatamente. Isso é extremamente importante. O foco tem que ser lá a última linha, né? Às vezes a gente acaba focando muito no faturamento, muito em algumas coisas, quando deveria estar dando foco no resultado final da última linha lá. E muito varejista acaba deixando isso passar. Muito varejista nem tem o resultado da última linha, tá? Eles não têm um DRE que vai dar o resultado da última linha. Ele calcula o resultado dele de uma maneira diferente, somente pelo volume de venda, muitas vezes, o que é um baita erro. E acontece de varejista grande estar usando ainda markup, acontece algumas coisas um pouco absurdas aí dentro do varejo que a gente tem que...
e difundindo. Então, isso que a gente está fazendo aqui também Perfeito. é um processo, né? Que a gente está começando a abrir a mente do cara. Eu, como sou um influenciador, gero muito conteúdo nas redes, no LinkedIn, hoje eu tenho 300 mil seguidores lá, 2 milhões de visualizações semanais. O meu trabalho hoje é esse, né? Conscientizar o cara. Cara, você precisa melhorar a tua operação, você precisa ser mais aberto, né? Não é para vender o meu produto, é que eu preciso sim que ele seja mais eficiente, né? Para mim é uma grande vantagem se o cara tem um RP muito bom. Então eu quero que ele tenha um RP muito bom, né? Eu quero que ele tenha uma estrutura legal. Então a gente está sempre incentivando ele a fazer isso, porque, cara, é o melhor caminho para ele seguir hoje, né? Sim, sem dúvida, ajudar o varejo, né? Pamela Luqueta, como gerente de negócio da Smarket, qual a importância que você enxerga na estratégia de trade marketing e como isso impacta nos resultados financeiros? Vamos falar de ganhar dinheiro? Legal. É muito interessante, porque essa tua pergunta, ela casa bem com o que o Michel está falando. As soluções se complementam bastante, né? É legal porque o varejo, ele não pode olhar para uma coisa só, né? Ele tem que olhar para tudo, assim. Então, é muito importante que toda essa parte das gôndolas, tudo isso esteja bem estruturado, organizado. E, em primeiro ponto, conhecer o teu público, né? Porque se você não conhece o teu público, como é que você sabe que produto que tu vai dar destaque lá no planograma, né? Como que você vai fazer essa estrutura? Quem é que frequenta a tua loja, né? Como é que funciona as tuas vendas? Então, tudo isso é super importante, né? Acho que assim, que é um passo fundamental para você estruturar, por exemplo, a parte de planograma, um processo de trade. Então, é muito importante conhecer o público da tua loja, né? E às vezes até cada loja que você tem um público diferente, né? Dependendo da região é um público, dependendo da região é outro público, né? Às vezes são produtos muito regionalizados, então entender toda essa demanda é super importante, tá? Assim, para a parte de trade marketing, o que eu vejo? Como eu falei antes, eu acho que o varejo tem aberto muito a visão para isso. E são 3 pontos que eu acho assim super importantes, né? O primeiro deles é toda a parte de automatização. Por quê? Porque você precisa dar condição para o teu time poder trabalhar e executar lá na operação, que foi o que o Michel falou. Então, eu crio uma operação linda de trade, eu tenho um relacionamento sensacional com os meus fornecedores, mas chega na hora de executar, eu não consigo delegar as atividades da melhor forma, ou não consigo, por exemplo, comprovar a execução, ou até mesmo o ROI do que foi realizado lá para o meu fornecedor, né? Então, acho que é muito importante a automatização para que o varejo ele consiga tanto mostrar para o fornecedor que ele está realizando, né, que ele está fazendo aquilo que foi acordado e o quanto que ele está trazendo de retorno para isso. Então, esses são 2 pontos que eu acho assim essenciais, né? A indústria ela vai priorizar quem está mais preparado. Quem tem as informações para poder passar, quem está conseguindo comprovar para ela. Ela não vai deixar o dinheiro dela num lugar onde ela não tem noção do que está acontecendo, né? E a indústria, ela tem dinheiro para investir. E quem não tem operação de trade está perdendo dinheiro, porque é um dinheiro que entra que pode rentabilizar muito o negócio. Quando você fala de informação, é o quê? Relatórios de vendas, a performance da categoria ali dentro do supermercado... daquele... Performance do produto, o resultado daquela, se for uma campanha, né, ou se for, por exemplo, uma ação de trade isolada, o quanto que isso está trazendo de retorno, qual é o ROI, né, que a indústria está tendo com o investimento que ela fez. Eu investi tanto, que eu estou espelhada nesse vídeo aqui, eu investi tanto, então qual que vai ser o meu retorno, né? Se o varejo ele tiver essas informações, fica mais fácil para ele poder buscar incentivos junto ao fornecedor. Bacana. E conseguir estruturar um plano de negócios com esses fornecedores que são mais importantes, mais estratégicos, que fazem a margem dele aumentar, que fazem, por exemplo, o negócio dele ir para um outro patamar, que conseguem alavancar mesmo o negócio como um todo, né? E o segundo ponto que eu vejo é essa questão do relacionamento com os fornecedores. Né? Então, a transparência com o teu fornecedor, tu ser parceiro dele, né? Não ter aquele receio de, poxa, não vou mostrar nada, não vou mostrar meus dados, não vou compartilhar nenhuma informação. Então, você tem que ser parceiro do teu fornecedor. Então, você conseguir trabalhar em conjunto, chamar para perto esse fornecedor, criar um relacionamento com ele para que vocês possam ter essa relação, preparar o teu time de compras, comissionar ele, por que não?
né? Então, tem alguns varejos que eu vejo que já vêm trabalhando dessa forma, conseguir engajar o time e dar condições, né, para o time de loja poder realmente executar. Se eu chego lá na loja, eu sou um promotor, como eu sei o que eu preciso fazer lá no dia, né? Eu tenho que olhar no WhatsApp, no e-mail, como é que eu consigo ver essas informações? Seja voltado para uma ação, para uma campanha, tudo que precisa ser executado em loja, né? Então, a tecnologia, no caso até a Smarket, ela apoia em tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Mas assim, a tecnologia, ela realmente consegue ajudar muito o varejo, né, a trazer essa rentabilidade. A gente tem clientes aí que já tem como representatividade, por exemplo, o trade marketing como mais de 5% do faturamento total. Então, parece pouco, mas é bastante coisa, né? E às vezes do varejo não consegue nem aumentar isso no ano inteiro de todas as suas margens, né? E varejo briga por margem. Sim. É uma coisa que a gente vê... É muito assim, significativo, é muito importante. Isso. E por que o dado é importante também? Quando você conhece o teu negócio e o teu público, você sabe que tipo de produtos faz mais sentido, ou fornecedores faz mais sentido você criar um plano de negócios, né? Então, você sabe que esse fornecedor é que ele pode aumentar teu ticket médio, você pode criar mais ações com ele, você pode já criar um planejamento anual com esse fornecedor. A gente vê muito, assim, as palavras, né? Media Kit, JBP, que é o Joint Plan Business, né? Então, tem várias nomenclaturas que se usam, mas basicamente é um plano de negócios, né? Que você cria junto a esses fornecedores mais estratégicos. Então, a Smart te ajuda tudo nesses papéis, nesses desafios, porque às vezes o supermercadista vai olhar e falar, cara, é muita coisa, já tem bastante coisa para mim fazer. Vocês dão esse apoio nessa estruturação? Isso, a gente tem parceiros que ajudam a estruturar a área, né? Então, assim, a gente hoje fica a cargo da tecnologia. Perfeito. E todo o treinamento, todo esse suporte, né? E essa parte de estruturação, a gente tem parceiros que nos apoiam, dependendo do tamanho do varejo, a gente vai indicar um parceiro ou indicar outro, depende do foco do nosso cliente também, para que o nosso cliente ele possa conseguir mais resultados junto aos fornecedores, né? Então, a gente trabalha em parceria com algumas agências, consultores, que conseguem ajudar os varejos nesse sentido. Então, tem espaço para todo mundo, né? Então, a gente prefere deixar isso a cargo de quem realmente já está ali fazendo isso, então por isso que a gente faz as parcerias, né? Ótimo, que é muito importante. Então, assim, eu vejo que é isso, sabe? Acho que eu falei os 3 pontos aqui para vocês. Legal. Então... Se fosse para definir trade marketing, assim, de uma forma simples, para quem não entendeu ainda, o que seria o trade marketing? O trade marketing é você conseguir realizar dentro da tua loja ações que incentivam o teu consumidor a comprar mais, né? A conhecer melhor o produto e conseguir rentabilizar, trazer mais receita para o teu negócio através dessas ações criadas dentro da loja ou até mesmo online, que é algo que também vem crescendo bastante. Bem lembrado. Então, eu vejo como uma oportunidade de negócio mesmo, sabe? Como melhorar a experiência do consumidor e como rentabilizar ainda mais o negócio do varejista. Então, vejo bem dessa forma. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu. Comentar aí o que a Pamela nos falou, realmente faz todo sentido. Trade marketing, Pamela, é um dos assuntos que eu acho mais legais atualmente. Tá? Eu vejo como algo muito rentável, muito prático e necessário. Um ponto que ela falou ali que eu queria que quem estivesse nos ouvindo anotasse. O fornecedor tem a verba, ele tem o dinheiro para investir em trade. Você não está pedindo nada para ele. Você quer convencê-lo a usar esse dinheiro na sua loja e trazer, de fato, um percentual mais ali no faturamento de última linha, né? Hoje a gente tem algumas ações que dá para fazer junto à nossa tecnologia VR, por exemplo, um sellout, um termo que até é comum e um pouco antigo. As pessoas fazem sellout, às vezes fazem na mão. Eu vou vender um produto X, olha como funciona. Eu vou vender um produto que hoje eu estou vendendo a R$20, o fornecedor chega em mim e fala, olha, eu quero que você venda esse produto a 18. A diferença do preço eu pago para você ao final de um período. Então você cadastra isso em algum lugar, vende o produto a 18,
faz o que a Pamela falou, não, vai vender mais aquele produto, vai ter mais consumo daquele produto, e ao final do mês eu vou ter uma apuração ali de X, eu vendi 100 unidades, eu vou ter R$200 a mais entrando de forma líquida ali no meu caixa. Tem alguns supermercados clientes da VR Software hoje que eles já estão precisando contratar pessoas para trabalhar com cobranças de trade market para fornecedores. Olha que legal. O montante está tão alto que tem que ter uma pessoa para estar ligando para o fornecedor. Ali. Exato, e falando, olha, tem algo em aberto, ou esse contrato vai precisar de renovação, ou algo do tipo. Mas é muito bacana porque não é algo que eu estou pedindo. A gente vê hoje no varejo em si, não é muito comum a prática do trade, e deveria, mas não é algo que eu estou pedindo para o fornecedor, por favor, faça um investimento na minha loja. Ele tem aquilo à disposição, eu quero convencer ele, claro, com informação, com potencial, ele vai analisar isso, obviamente, ele quer um retorno daquilo. Então, quantos produtos eu vendo do meu fabricante? É um detalhe importante, gente, às vezes a gente pensa, não, mas eu não compro direto da indústria. Tá, mas não é só com a indústria que você vai fazer, também com a indústria, mas eu não compro direto da indústria, mas quanto achocolatado Nescau você vende? Quem produz é a Nestlé. Puxa do seu fabricante e me fala o potencial de venda que você tem desses produtos, desse fabricante em específico. E aí você vai ter um montante em quantitativo, um montante em valor e quanto você pagou em custo daquele produto. Vocês aí que estão assistindo, podem puxar um relatório assim. Informação simples, né? Exato, olha que legal. Quanto que eu vendi desse fabricante? Quanto me custou essa venda e qual a quantidade? Olha a representatividade desses produtos dentro da minha loja. Esse potencial é a parte mais interessante para o fornecedor. E aí que ele quer explorar isso dentro da sua loja. E, convencionalmente, a gente quer ser explorado. Pode explorar isso na minha loja, fornecedor. Mas vamos fazer uma coisa ganhar juntos. Para que todo mundo ganhe junto. Esse é um ponto muito específico, gente. Olha que legal. Eu tenho uma entrada, eu tenho um fluxo de clientes, por exemplo, na minha loja, entrando diariamente vamos falar, eu atendo 2.000 pessoas por dia na minha loja. Eu tenho uma gôndola que está de frente à entrada. Gente, aquela gôndola ali, ela não é para emprestar para fornecedor. Eu consigo colocar um produto ali para promover a marca dele e eu vou cobrar um aluguel daquela gôndola. Eu vou cobrar, o fornecedor vai me pagar para estar ali, porque ele vai ter a marca dele vai estar mais expressiva na minha loja. Consequentemente, o consumo maior. E por que não já colocar um sellout nesse produto? Já colocar ele na melhor gôndola que eu tenho da minha loja, vinculado a uma promoção, uma oferta muito conveniente para o meu cliente que está entrando na loja via marca e também quando ele está passando do PDV, que é do lado, ele pegar aquele produto, colocar na cestinha, colocar no carrinho. Então olha quanta vertente tem aí para que a gente trabalhe com trade. Esse número que a Pamela falou, eu tenho apurado também 6%. Alguns clientes hoje fazem com base na compra, mas se a gente for ver a nível de expressão, falando em números comuns, o mercado hoje compra de forma padrão 70% daquilo que ele vende. Vou fazer uma conta bem rasa aqui, tá? Se o cliente vende R$1 milhão, só para arredondar, ele compra em média 700 mil, vamos dizer. Se a gente falar que a gente vai ter uma apuração de 3, 4, 5% sobre esse montante, olha quanto dinheiro nos dá que nós não estamos recebendo, né? Que a gente não está deixando de aproveitar. Então, assim, o ponto de venda da minha loja, a minha loja, ela tem potencial. Eu quero pegar a informação desse potencial, oferecer para o meu fornecedor e tá novamente naquele ponto que o Luciano puxou, o Jasper puxou, aumentar a minha lucratividade, né? Tudo acaba findando nisso. Como que eu faço para ter um melhor desempenho, um melhor rendimento, melhorar a minha última linha? Vou aproveitar, vou fazer uma pergunta para você já. Podemos dizer que o PDV é um dos lugares mais importantes do supermercado. O PDV aqui é o checkout. Visto, né, que é ali que a compra é realizada, visualmente, como podemos incrementá-lo para que ele seja ainda mais decisivo no aumento do ticket médio da minha loja? Muito legal a pergunta. O PDV, de fato, ao meu ver, tá, com esse tempo de varejo que eu tenho, é um dos pontos mais importantes da loja, assim. Tá? Muito importante. Começa na parte do atendimento. Eu tenho que ter uma operadora que sorri, que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então ela tem que estar feliz, tá, gente? A operadora, ela tá no automático, ela tá agindo no automático, registrando compra, fazendo cobrança, mas quando ela dá bom dia para Dona Maria, que vem nos visitar todos os dias, faz as compras dela, ou para o seu João, que vem junto com a esposa fazer a compra do mês, ela tá criando um vínculo ali com aquele consumidor, e eu quero que isso se consolide, que ele prefira ir à minha loja para ter um bom atendimento. E o mercado de bairro tem muito isso, né? A gente é muito conectado, pô. Bastante. O Felipe nos trouxe aqui a parte da compra de delivery, isso acontece muito, né? Hoje está em alta a parte do delivery, a parte da venda e-commerce, muito legal, mas o cliente continua vindo à loja, ele gosta de vir à loja. Tem aquele cliente que vai à loja, encontra o dono que já conhece há muito tempo e fica conversando na loja, 5, 10 minutos conversando. Ele gosta de ir à loja, né? Então essa parte de atendimento ela é muito boa, ela precisa ser trabalhada.
tá? E dá até para você colocar avaliações de atendimento hoje junto à tecnologia. Mas a nível ticket médio, vocês já repararam, quem está nos assistindo deve ter reparado, quando a gente vai a alguns supermercados, só para exemplificar, tem um freezer da Coca-Cola pequeno, perto do PDV. Aquele freezer ele tem uma ideia ali. Geralmente não se tem produtos muito grandes ali. Não tem uma Coca-Cola 2 litros, uma Coca-Cola 2,5. Eu vou ter uma Coca 600, uma de lata, garrafas d'água, água de coco. Produtos que vamos dizer que é para consumo imediato. Está perto do PDV, porque o cliente está na fila, está esperando para ser atendido. Ele pode pegar aquele produto e consumir imediatamente, né? Já passar no caixa, já sair bebendo a latinha de coca. Outros produtos que dá para colocar no PDV para venda, tem que ser produto de valor agregado, gente. Se você tem bala hoje, eu tenho bala hoje no meu PDV. Bala não traz margem, gente. Coloca bombom, coloca ali um outro produto, sei lá, um alfajor ou algo do tipo que vá ter realmente uma margem para você trabalhar em cima. Legal. São produtos também de consumo imediato que vai me dar ali Tô passando no PDV, tô fazendo o pagamento das minhas compras e vou levar um chocolate também, vou levar um biscoito, vou levar algo do tipo. Detalhe importante, a tecnologia hoje, ela oferece, né, ela proporciona uma melhor condição para esse tipo de prática. Tá? Inclusive, algumas pessoas hoje, alguns consultores trabalham muito essa parte de incrementação de venda no ticket médio com base no PDV. Isso é muito legal. Mas eu consigo, por exemplo, hoje, com a tecnologia da VR Software, colocar um PDV touchscreen, onde eu elimino aquele trambolho que fica do monitor, eu coloco um monitor de toque na minha frente, na frente do operador, para fazer todo o atendimento a partir dali. Fica mais bonito ainda, hein? Além de ficar muito mais bonito, muito tecnológico, dá uma loja moderna. Né? Mas olha que legal, me dá todo um espaço onde ficava aquele monitor gigante com o pedestal, para que eu coloque produtos para agregar. E dá até para explorar a parte do trade market, que a Pamela nos fala aí, né? Pô, algum fornecedor gostaria de estar presente ali, fornecedor de, sei lá, um fornecedor da Trident, um fornecedor de qualquer outro produto, Nestlé, pode estar ocupando aquele espaço, claro, a partir de uma negociação, a fim de melhorar as vendas desse determinado produto, dessa determinada marca. Então tem algumas ações que a gente acaba realizando, que acaba incrementando o meu ticket médio de forma considerável, né? Já trabalhei em supermercados, né? Fiz trabalho de consultoria junto à VR Software em supermercados, que o ticket médio subiu 6, 7, 8 reais, né? Vai de 42 reais para 50 reais quando se trabalha essa parte de incrementação. E a tecnologia, Lucas, novamente nos traz aí, eu bato muito na tecnologia, não só por ser da VR Software, mas sou muito em prol disso. Hoje dá para fazer algumas pesquisas junto ao PDV, usar a ferramenta PDV para pesquisar a qualidade da minha loja num todo. Então, por exemplo, eu consigo colocar uma pergunta onde o meu consumidor ele pode estar respondendo ou não essa pergunta, avaliando algo da minha loja. Então, por exemplo, eu consigo no PDV colocar uma pergunta: como você avalia o meu atendimento? Sou operador de caixa. Ótimo. E aí você vai lá e pontua como você acha que eu estou te atendendo. Isso é muito legal, né? Uma, porque o meu cliente, se ele estiver incomodado com algo, ele vai me pontuar. E a outra, que a operadora, ela se sente ali, vamos dizer, de certo modo, monitorada sobre como ela está sendo atendida. E gera, de fato, isso aí gera impacto considerável. No comportamento dela ali, para ela querer atender melhor, para ser bem avaliada. Exatamente. Porque em algum momento alguém vai analisar o que ela está fazendo, o resultado dela. Exato. Você já deve ter passado, quem está assistindo já deve ter visto lá, sorria, você está sendo filmado. Às vezes nem está filmando, mas só o fato de alguém estar te observando, você já, peraí, não que você tenha nenhuma intenção, mas vamos dizer, alguém está te observando. Então, você já sabe que não pode tudo, vamos dizer. Tem que ser algo de acordo. E dá para você avaliar outros pontos também da sua loja. Olha como o PDV funciona, né? Então, como você avalia o meu açougue? Eu já estive em lojas que o açougue, além de não ser bem elaborado, ele não tinha um cheiro muito agradável. E aí as pessoas pontuaram negativamente, o cliente foi lá e resolveu o problema do açougue. Melhorou a venda do açougue. Legal. Agregou venda a partir dali. Feedback, né, da experiência do cliente. A gente, em todo momento, fala de experiência do cliente, né? A gente falou disso na segunda, terça, falamos hoje também sobre o foco sempre no cliente, né? A experiência do cliente. E ouvi-lo é muito importante. Esse ponto específico, tá, Luciano? Esse ponto específico. Hoje eu tenho... Na verdade, tem até estudo que fala isso. Quando o cliente ele é abordado, ele é questionado, eu quero saber a opinião dele, e eu pergunto, ele está aberto a falar. Mas a maioria só vai embora. Né? Ninguém me perguntou, eu não gostei, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Isso é um problema. Né? Ele pode voltar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui uma semana, mas é ruim que ele saia com experiência negativa da minha loja. Então, além de eu usar o PDV para agregar meu ticket médio, eu consigo avaliar toda a minha loja, né? Avaliar meu estacionamento, avaliar a minha limpeza, a qualidade dos meus carrinhos, a qualidade do atendimento nos meus setores. O PDV, com essa finalidade, dá para se usar e ter um resultado muito bom.
Legal. Eu acho que complementando a estratégia, ela é um ponto importantíssimo, né? Como você estava comentando do check stand, né? De você colocar produtos de margem, né? Hoje nós temos aí caixas rápidos, né? Que você pode colocar ali um produto com menor valor agregado, porque você pode imaginar que ali você tem um cliente que ou ele está com o dinheiro contado, ou ele está com pouco tempo, ele não vai prestar tanta atenção nisso, mas você tem outros caixas para qualquer número para qualquer volume de produtos, que você pode colocar um produto com maior valor agregado, ou seja, você dentro do seu mapa de loja, do seu mapa de PDVs, de caixas, você tem divisões, você pode aplicar diferentes estratégias, né? E isso, como comentado, é totalmente válido para o trade marketing, né? E inclusive para o trabalho do Michel. Eu acho que o trabalho dos dois, inclusive da Pamela e do Michel, são trabalhos que são complementares. Porque o cliente ele pode partir de uma premissa que ele precisa planificar melhor, né, a loja dele, e a partir daí ele pode ter o trade. Em contrapartida, ele pode começar pelo caminho oposto, que com dinheiro arrecadado, o ROI do trade dele, ele pode estar investindo na planificação da loja dele. É um caminho que aí vai depender da estratégia do varejista, né? E só um ponto que o Michel tocou no final da fala dele, que também foi muito relevante, é o markup. O poder do markup ou do trade-off é muito importante para o varejo. E isso daria, inclusive, uma live só sobre isso, com toda certeza. É verdade. Mas é verdade. muito talvez do empecilho, até às vezes para o próprio trade, tá no markup. Porque o varejo não quer mudar o markup dele. E ele não entende que isso pode ser estratégico, né? Que você pode ter um markup para uma loja ou uma categoria de lojas e outro markup para outra categoria. Você pode mudar isso por sazonalidade. Exato. Você pode ter media kits por sazonalidade, por mapa de calor de loja. Hoje você tem uma série de fatores que entram de acordo com o que a Pamela também estava falando. Então, as oportunidades dentro da loja, elas são infinitas, inúmeras. Extrair sempre o melhor dela e ganhar mais dinheiro com ela, porque tem muitas oportunidades de aumentar isso dentro da loja, né? Exatamente. Rafael fez uma pergunta aqui. Como fazer para a operação comprar a ideia de seguir planogramas, GC e trade market? Olha, se eu posso começar essa... Pode, deve. Um ponto de partida. Hoje, eu compartilho muito da dor que o Michel comentou. Eu estou em uma startup, né, que o propósito dela é partir de duas premissas, tá? Você aumenta a disponibilidade na sua gôndola para você reduzir a sua venda perdida operacional, tá? Seja ela por a venda perdida operacional dividida entre abastecimento e execução, você diminuir ela. Como a gente faz isso? Através de um aplicativo de campo, que vai lá, a operação, através desse aplicativo, entender se o produto está na gôndola ou não está. Nós temos uma inteligência artificial por trás disso que já emite tarefas com base em todo o histórico, muitas vezes de 2 anos ou 6 meses desse varejista, com base no seguinte: é possível que esse produto tenha ou não tenha? Essa venda, ela está lenta? Se ela está mais lenta do que o normal, é possível que você está tendo algum problema na gôndola. Ou se essa venda está identificada como menor ou igual a 0, ruptura, né? Vamos dizer assim. E indo de encontro com a sua pergunta, dando essa entrada, é o seguinte: a conformidade do uso é o nosso maior desafio, por conta da resistência da operação. A operação, ela resiste à entrada de novas tecnologias, novas tarefas agregadas à rotina do dia dele, né? Muitas vezes um promotor, ele tem mais de 3 lojas por dia para visitar, né? Ele está ali contando o tempo de condução, uma série de outros fatores, e aí entra uma nova atividade, da qual fora o que ele tem para fazer, você tem um aplicativo. Até ele entender que esse aplicativo, ele otimiza a jornada dele dentro demora. Então, como que nós passamos a enfrentar esse problema? Ou melhor, conduzir de uma melhor forma, até para que o nosso cliente entendesse o que estava acontecendo, porque senão o cliente ele pode pensar que a sua ferramenta, a sua tecnologia, ela não está funcionando, e não é isso que a gente quer. A gente começou a colocar índices de conformidade. Então, assim, eu sei se ele está usando ou não está usando, e aí a gente tem estratégias para que aumente a conformidade de uso na ponta de gôndola. E você ainda assim você corre com alguns riscos de a pessoa... a operação responder erroneamente,
para que não fique... Porque ela tem... Um dos principais medos da operação é olhar para uma nova tecnologia, e eu vou tocar num ponto muito... Eu vou ser muito transparente, tá? Ela pensa assim, essa nova tecnologia, ela me substitui ou não? Isso é um grande ponto para Receio, operação. né? Cria um receio, né? Cria um receio. E nós temos casos... ou podemos falar cases de sucesso, de pessoas que com o uso do aplicativo, elas passaram a trabalhar em outro setor por conta do que eles conseguiram absorver de informação. É um número menor? Claro que é um número menor que acontece isso, mas existe essa possibilidade de pessoas que trabalhavam no campo e de repente foram trabalhar como assistente comercial, porque passou a entender muito do giro do produto. Então, existem, uma troca ali, o que pode estar acontecendo. Mas é a resistência. A resistência a conformidade, ela é difícil. Eu acho que a tecnologia ela vem muito para ajudar a gente a substituir esses trabalhos repetitivos, que não precise ficar perdendo tempo, né? E trabalhar numa parte mais estratégica, né? Acho que é o grande objetivo. Em algum momento, sim, pode ser que diminua o quadro, né, de uma tal operação, mas pessoas competentes com certeza serão realocadas ou serão parte de uma expansão, porque isso faz parte da expansão, né? Quanto mais eficiência eu tenho, né, mais resultado eu tenho, mais eu cresço. Então é natural isso, né? Tem que quebrar esse paradigma aí na cabeça do time. É bacana isso mesmo. Desculpa. Por favor, Pamela. Não, por favor. Eu acho que isso é um reflexo da gestão, porque assim, isso a gente vai lá naquele ponto cultural, né? Se eu quero ter uma mudança do meu time, eu também preciso mudar. Eu também preciso aprender a fazer coisas diferentes. Né? Então, é um conjunto de coisas, né? E a cultura é uma coisa que não se muda do dia para a noite, mas uma hora tem que começar, né? Então, acho que ter essa consciência, também ser transparente com o time, poder falar as coisas abertamente, engajá-los, né? A mostrar o quanto que eles fazem parte desse resultado, o quanto que eles são importantes. Então, muitas vezes falta isso, né? Falta... foca na execução, porque tem que fazer, mas não explica o motivo do porquê que tem que fazer, o que isso vai trazer de resultado para a empresa, como isso vai impactar no plano de carreira dele, quais são as oportunidades que ele tem dentro daquela rede. Então, isso é muito legal. Isso engaja muito as pessoas, no final das contas, essa questão de ter essa visão, do reconhecimento, isso também pode impactar bastante, né? Não está tão ligado ao trade, mas eu acho que no final das contas está, né? Porque a execução é onde tudo acontece. Ótimo. Queria comentar também a respeito. É muito legal que assim, o Michel falou algo, o Felipe falou outra coisa que meio que se complementam. O Michel falou da tecnologia que eu achei fantástica. Eu vou apontar o celular para a gôndola e ele vai me falar sobre a ruptura. Tecnologia, a mais de ponta possível. Dependência da tecnologia, alguém apontar o celular para a gôndola. Vai de encontro com o que o Felipe nos falou. Mensurar aquilo que está sendo feito. A tecnologia está aí, vai facilitar o seu dia. Você vai apontar o celular para a gôndola e aquilo vai acontecer. O Rafael que nos perguntou, né? Isso. Rafael que fez a pergunta. Isso. Então, assim, a parte operacional, fazer o pessoal comprar a ideia, você precisa, de fato, mensurar, monitorar, né? Usar os 4 pilares do projeto. É o planejamento, a execução, acompanhamento e depois a entrega. O acompanhamento é o X da questão. O Felipe pontuou muito bem. Verificar aquilo que está sendo inserido. Fazer essa monitoria do que está acontecendo. Você, de fato, está fazendo aquilo que foi planejado, aquilo que acordamos em reuniões, aquilo que foi definido em ata, em pauta. E a parte do trade marketing, no meu ver, assim como vários outros pontos, é você comissionar também. A Pamela também tocou nesse ponto. Por que não comissionar um comprador que está explorando muito bem o trade marketing? É algo que eu acho muito bom. Hoje, um fornecedor que quer inserir um produto na minha loja, acho que o Michel deve estar trabalhando bastante com isso, ele quer inserir um produto novo na minha loja, ele não vai simplesmente me entregar o produto, eu vou pagar o boleto e tudo bem, vamos ver como que dá. Ele vai ter que pagar uma verba de introdução, por exemplo. Né? Então, tem algumas práticas do trade marketing que o meu comprador ele tem que estar muito afiado para conseguir executar aquilo. Só que ele tem que executar aquilo, ele tem que trazer um melhor retorno para vocês e também trazer algo para ele. Então, é legal que você comissione ele, talvez. Olha, você conseguiu fazer um sellout, você conseguiu fazer uma compra melhor. Alguns supermercados com metas, hoje... né? Exato, isso é muito bom, Pamela, isso é muito bom. Por exemplo, eu vou lá e pontuo, dou um agrado ali para o meu comprador, porque ele fez uma compra muito estratégica na Páscoa.
Ele comprou anteriormente, fez a compra um pouco antecipada, claro, conversou com o fluxo de caixa antes, com o meu financeiro para ver esse fluxo de caixa, mas isso me deu aí a condição de trabalhar com um preço um pouco mais vantajoso, né? Baseado ali no meu cliente, no meu concorrente. Então, assim, a parte do trade marketing, por se tratar de números, colocou uma meta, estipulou uma meta, a meta está funcionando, as coisas estão andando, eu tenho uma crescente de contratos novos, tenho uma crescente de verbas novas, eu estou ganhando verba na compra, eu estou ganhando verba na venda, eu estou conseguindo ganhar bonificação, que bonificação também é muito bom, né? Vai me bonificar produto, eu vou colocar na loja para vender, eu vou usar para bater um outro custo. Então coloca uma meta, Rafael, para esse pessoal de compras, para o seu time que trabalha nisso, que com certeza o pessoal vai comprar a ideia, né? E a outra parte, monitoramento aí do que está acontecendo. A tecnologia tá aí, tá entregue, o Michel tem algo muito bom, por exemplo, para controle de ruptura na loja, mas alguém tem que ir lá e apontar o celular. Então vamos fazer como o Felipe falou, vamos monitorar. Você foi lá, você fez o apontamento, fez o básico para fazer funcionar. Se fez o básico para funcionar e não está funcionando, mudamos a estratégia. Mas caso não esteja nem fazendo o básico, nem fazendo o que foi dito, de fato não vai funcionar. A comunicação é tudo, né? A forma que quem vai apresentar o projeto se comunica com o time, vende a ideia, né, para que todos se engajem, isso faz total diferença. Porque a gente implanta softwares aí no Brasil inteiro. A gente sabe que às vezes o dono comprou a ideia, mas ele não vendeu para o time. Aí existe uma resistência. Às vezes o time comprou a ideia, mas o dono não. Existe uma resistência do empresário. E de qualquer forma, um impacta, né, no outro, no quesito implantação, né, daquela resistência do time. Então a forma que é apresentado, né, as melhorias que vão ter, os ganhos que irão ter, a participação e a importância de cada um, isso de uma forma bem estruturada, isso muda o jogo, faz com que as pessoas entendam, né, e comprem a ideia e executam. Porque às vezes a informação é muito mal passada. O time não consegue compreender a importância que aquilo tem e nem o resultado que aquilo vai gerar. E nem o papel que ele tem a importância do papel que ele tem naquela execução, né? Então, o simples fato de apontar a câmera, às vezes ele vai olhar, cara, eu vou ficar apontando câmera? Peitar na água, né? Ele já tem uma certa resistência. Então, o fato da comunicação e comunicar-se de forma eficaz com o time faz uma grande diferença. Beleza, Rafa? Obrigado pela pergunta. Quero fazer uma pergunta geral aqui, tá? Para todos vocês. Participem todos, pode comentar de forma breve agora, porque estamos com o tempo um pouco limitado. Na visão de vocês, quais são as principais tendências no segmento de layout, impacto visual e trade marketing para 2023? Para 2023... Eu vou deixar o Michel comentar, porque o Michel tá quieto, Michel. Queremos ouvir essa bela voz. Cara, falando assim, tá, nesse sentido, a maior tendência que a gente vai ter para os próximos anos, 2023, 2024, é a automação, tá? É deixar os processos cada vez mais autônomos, deixar os processos cada vez mais automatizados e cada vez mais simples, tá? Então, esse é o ponto principal, tá? Falando de layout da minha área, principalmente, tá? Tanto de layout como de trade marketing, tá? Eu estive em Curitiba agora recentemente, e eu dei 2 palestras lá, uma sobre trade num evento, uma sobre trade marketing, uma sobre gerenciamento de categoria. E o que eu percebo, né, o gerenciamento de categoria é algo já muito antigo, de muitos anos, né, e tal, já é algo que a palavra, a frase, né, o gerenciamento de categoria em si, o GC, ele já é mais difundido, tá? Porém, a maioria das pessoas não entende a importância e o que aquilo realmente significa. Porque eu sempre digo que até aqui, as pessoas que trabalharam com GC até aqui, elas fizeram um trabalho muito ruim de comunicação. E não foi por questões assim de, não é por uma dificuldade de comunicação, porque foi intencional, tá? A maioria dos consultores, quando eles sobem num palco para vender seu produto, para dar uma palestra sobre GC, sobre trade marketing, eles são extremamente técnicos. E essa parte dele ser extremamente técnico normalmente está associada a vender algum produto ou algum serviço ali. E a gente precisa simplificar isso, tá? Então, por exemplo, quando eu subo num palco para falar sobre GC ou sobre trade, a primeira coisa que eu estou ensinando para eles é o quanto aquilo também pode ser simples no processo, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando eu falo de GC, eu não abro aqueles 8 braços do GC e aquele manual da ECR extremamente técnico, ruim e pesado de ler. Eu, inclusive, abro ele no início e digo, vocês não liguem para nada que tem aqui, porque a gente vai simplificar toda essa linguagem. Quando a gente fala de trade, a gente também traz hoje um modelo diferente para o cliente entender o que é trade. Porque quando a gente olhar para o cliente e falar, o que você acha de botar trade marketing no seu varejo?
Para ele, o trade marketing é algo associado à indústria, ele não tem esse entendimento de como colocar um trade marketing. Ele não sabe como encaixar no organograma da empresa, ele não sabe qual é o descritivo de cargo, ele não sabe o que a função faz, ele não sabe como é o encontro dessa função com o trade da indústria. Então a gente precisa simplificar isso. E, claro, automatizar através de tecnologia. A gente tem que trazer para ele, cara, não é mais aquele passo a passo que você fazia lá, né? Falando do trade, eu vou lá com a planilha, marco tudo que tem, eu bato a foto, eu mando para o WhatsApp, eu anexo na planilha. Não, já tem softwares que fazem isso, né? Dá para simplificar muito isso, né? Tem que simplificar ganhar muito essa tempo, conversa, sabe? Ser mais eficiente. Então, assim, esse é o desafio. E a gente que tem audiência, a gente que conversa, a gente precisa simplificar essa conversa com eles. Né? Acabar de dizer que isso não é complexo. É bem mais simples do que você imagina. Não é todo aquele livrão lá que você tem que ler. Cara, dá para simplificar. Então, eu vendo muito hoje, eu acredito muito hoje que o varejo ele é foco em simplicidade e foco em automação. Cada vez nós vamos ter menos mão de obra, tá? Isso é um fato para o varejo. Se nós não começarmos a pensar como nós vamos automatizar esses processos que a gente tem hoje e ganhar velocidade, no futuro não vai funcionar. Não vamos mais poder depender apenas do colaborador para fazer isso. A nova geração, ela vem aí e, cara, ela não vai querer ser o açougueiro, ela não vai querer ser o padeiro. O varejista que acha que ele vai continuar aí por 10 anos produzindo pão dentro da loja dele, na mão, do zero, com a receita lá escrita, não vai mais funcionar. A gente precisa conscientizar ele disso e dizer, cara, você precisa automatizar, você precisa botar inteligência. Então, para todos esses segmentos que você falou aí, para todas essas tarefas que você falou, para 2023, 2024 em diante, daqui em diante, é simplificar, é ser objetivo e é procurar soluções de automação para o varejista. Ele tem que entender que a tecnologia e a automação é o que vai fazer ele continuar no jogo, é o que vai reduzir o custo dele operacional, é o que vai fazer com que ele evite cada vez mais problemas com os funcionários. Né? Então a gente tem que simplificar isso, a gente tem que ser mais claro e mais objetivo daqui para frente com eles. Legal, Michel, muito bem colocado. Pamela? Muito bom. Bom, eu vejo que eu concordo com o Michel, eu acho que a parte da tecnologia é algo que não tem como a gente fugir disso, né? Também para que os processos eles sejam escaláveis, né? É preciso que tenha essa automação. Mas eu acho que, além disso, que é algo que é super importante, também essa expertise em executar, né? A execução, a interatividade em loja, a interatividade online. Então, esse nome que todo mundo fala, Phygital, né? Que é a mistura do digital com o phygital. A geração, por exemplo, atual, para ela isso não está separado. Né, eu mesma tenho experiências, às vezes, de comprar online que não são tão boas quanto eu estar na loja, porque isso não está ainda 100% ok, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, é olhar para isso de uma forma diferente, tornar tudo como uma coisa só, pensar nessa experiência do consumidor, focar nessa execução com excelência, né, e conseguir proporcionar interatividade com ele. Estava ouvindo um podcast com a Colgate, e o gerente geral nacional, internacional, nem me lembro mais qual que é, mas assim, ele estava falando, né, o que eles proporcionam nos produtos deles, nas embalagens, o QR Code, trazendo outro tipo de conteúdo, olhando lá como tem que ser feito a saúde bucal da pessoa que tem diabetes, por exemplo. Então, clica lá no QR Code e já sabe uma nova informação. Então, essa interatividade, além daquele básico que a gente sabe que tem que ser feito, também ter essa visão, sabe? Essa parceria, com a indústria, né? Essas novidades também atraem o consumidor. Então, acho que também é uma tendência isso, tá? Eu vejo muito dessa forma. Legal, então, automação em primeiro lugar, né? Porque precisa estar com o processo estruturado para poder começar. Mas tudo isso também é relevante, tá? Show. Fê? Eu vejo de uma forma que nós temos dois grandes conflitos aí, né? O primeiro conflito é na junção das diferentes gerações, né? Acho que é muito interessante quando a gente menciona assim, as novas gerações vão querer trabalhar num açougue, né? Inclusive, esses dias eu vi um artigo que falava que teve um supermercado que a área de padaria, de pães, ele colocou um robô para fazer isso. Depois eu resgato e vejo qual foi o supermercado que fez isso. Eu não sei nem se foi Brasil, tá? Até peço desculpas pela ausência da fonte. Mas eu vi isso. E eu acho que existe um conflito aí de gerações quando a gente analisa o seguinte. A indústria,
ela vem investindo muito na nova geração, em contratação de novas pessoas. O varejo não. O varejo não vem investindo. E aí você tem uma mesa de negociação totalmente diferente de um lado para outro. Então eu acho que isso é um ponto, é um ponto interessante. É um conflito interessante que a gente vai ver como que vai ser os meios para resolver isso. Sim. E o outro, que é muito mais sobre a layoutização, que eu vejo é o seguinte: é o conflito de você ter a entrada de muitas tecnologias ao mesmo tempo. São muitas soluções. E aí eu estava escrevendo um artigo esses dias sobre as tendências de tecnologia para 2023. E uma das tendências que eu coloquei é a combinação, ou seja, ou pode ser falado integração, para que fique mais simples, entre as tecnologias de uma visão mais simplificada para os setores. Por quê? Hoje você tem ferramenta para o comercial, você tem ferramenta para o marketing, operação, uma para logística, uma para fiscal, mas muitas vezes todo mundo não consegue ver a informação de uma forma conjunta, né? Do tipo assim, olha, se eu faço esse pedido, como isso impacta no fiscal? Né? Então eu acho que são questões que devem ser resolvidas. Eu não sei se isso vai ser resolvido em 2023, mas eu sei que isso é um grande desafio para os próximos anos, porque com os varejos e indústrias aceitando novas tecnologias, o que já é um grande passo, o próximo passo é como eu otimizo todas essas informações em um lugar só, para que todo mundo consiga ter uma visão ampla. Eu vou comprar esse produto, que resultado isso tem para o trade? Que oportunidade eu gero para o trade nessa categoria de produtos? Enfim, não vou chegar tanto no detalhe, mas eu vejo que esses são os dois grandes conflitos que nós temos e que os resultados com certeza vão ser excepcionais. Legal, Fê. Esdras. Legal, a pergunta realmente é um curto espaço de resposta aí, mas é um tema que é incrível para estar adentrando, né? As tendências da tecnologia, as tendências da layoutização de 2023 ou daqui para frente. No meu ver, o supermercado ele vai se adequar melhor a isso. Tinha alguns clientes que ainda, por exemplo, tinham letreiros no açougue. Então, olha que coisa, né? Vai um pouco contra tecnologia e a apresentação da loja. Eu vou mudar um preço de uma carne, o açougueiro subia no letreiro, pontuava ali um preço diferente e boa. Ele comprou 2 televisões, colocou lá e o problema acabou. Tornou-se automático, simplificou a situação toda, deu até uma interface melhor ali para o meu consumidor, né? Sim. Então, esteticamente falando, né? Totalmente. Ficou mais bonito apresentado. E aí vai até a parte do trade. Se o meu fornecedor de carne, o meu fornecedor de linguiça ou de mortadela, ele quiser colocar ali... Quer colocar uma propaganda sua ali da sua marca, uma condição, ou um produto que você quer lançar, quero. Vamos pro trade marketing de novo, vamos vender aquele espaço. Olha que legal. Cada espaço é uma oportunidade, né? Totalmente. Cada espaço é uma oportunidade, muito legal. Com letreiro, dificilmente ele vai querer colocar um adesivo ali dele. Ele não vai querer colocar um adesivo e se colocar, problema seu. Mas com a televisão já fica diferente, né? Então, olha que legal, a tecnologia trazendo eficiência e ainda abrindo oportunidade para fazer negócio, né? Na parte de pessoas, a gente falou aqui de formação de pessoas, eu tenho sentido no mercado, e até comentei isso mais cedo, está havendo a ascensão, né? Está havendo a passada de bastão dos proprietários para os filhos ou novos gestores, e de fato essas pessoas que estão assumindo, talvez por serem mais jovens, elas querem algo mais automático. Isso tem sido muito bem visto por mim, né? Porque se ele quer algo mais automático, ele sabe que vai custar um pouco de tempo, um pouco de atenção e um pouco de investimento para que as coisas de fato funcionem, né? Ele tem que arrumar a operação, ele tem que ter uma tecnologia para ele conseguir ter informação e a partir daí ele tomar a decisão. E olha que legal, todo esse conjunto ajuda ele a mensurar, a monitorar onde que ele está errando, onde ele poderia agir de forma melhor, né? O Felipe trouxe aqui a parte do markup, o Jasper também nos trouxe aí algo referente a markup. Tem clientes hoje que, quando vem uma tela de preço em alguns produtos, a maneira que ele compra, a maneira que ele vende, o markup dele está altíssimo, mas apurando no modo geral, a parte de imposto, a parte de operação, ele está devendo, ele está pagando para vender aquele produto. Uma que ele compra de um fornecedor que não destaca imposto, não destaca ICMS. A outra que ele vende o produto tributando. Então, olha a informação ajudando ele a ganhar dinheiro, né? A informação trazendo ele para coisas melhores. E hoje, a pessoa que está assumindo, ela vai ter esses detalhes, ela vai pegar esses detalhes, ela vai entender de forma mais sólida e ela está mais aberta também
a aceitar esse tipo de sugestão, né? Como, por exemplo, colocar uma tecnologia na nuvem, né? Colocar um aplicativo para rodar dentro do seu supermercado, fazer conferência de mercadoria com coletor de dados, gente. Ah, não, mas o meu conferente trabalha comigo há 30 anos e confere com a nota. Legal, ele é de muita confiança, mas ele está muito suscetível ao erro, assim como todos nós. Vamos colocar a tecnologia para ajudar ele. Então, assim, sim, tendência de layout, eu imagino que a gente vai melhorar. Isso vai ser cada vez mais explícito, aí vai ser cada vez mais utilizado e mais requisitado pelo mercadista por conta de toda essa ascensão que está tendo aí dos novos gestores, vamos dizer, desse ramo. Show de bola. E aí, galera, gostaram dessa live? Eu aprendi muito aqui com esses especialistas, pessoas aí que navegam o varejo há muitos anos e até internacionalmente. Olha só quanto conteúdo legal. E eu quero aproveitar para dizer que todos que se inscreveram irão receber direto no e-mail o e-book do Trade Marketing com estratégias para você aumentar as suas vendas, tá bom? Se você não se inscreveu, está no link direto. Aponte sua câmera para o QR Code aqui na tela, em algum lugar aqui na tela, aqui, que ele vai direcionar para você baixar esse e-book que está incrível, beleza? Na parte da noite, vocês irão receber os melhores momentos com os cortes desse podcast, fechado? Então, vale lembrar que amanhã, às 10 horas da manhã, teremos o nosso encontro, quinta e sexta-feira, os últimos 2 dias. Está simplesmente incrível, já li a pauta, você precisa assistir, fechado? Quero agradecer a todos que estão aqui, Felipe, Esdras, Pamela, Michel, né? Deixar aí uns 10 segundinhos aí para vocês finalizarem. Vai lá, Fê. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e da minha parte eu agradeço imensamente ter compartilhado tantas informações e ter aprendido tanto hoje aqui com todos vocês. Fico à disposição aí de vocês e da minha parte é isso. Foi um prazer e quero estar presente conversando mais com esse pessoal aqui que realmente tocou a nata do varejo aqui. Ótimo. Como que a gente acha você nas redes sociais? Vocês podem achar por Felipe no Instagram, Felipe _ Salvador, e no LinkedIn, Felipe Salvador, normal. Inclusive monetizei recentemente isso. Eu também estou com altas visualizações, mais de 6 milhões de visualizações nas redes sociais. Que legal. Então, também é um trabalho que eu venho fazendo à parte aí com a minha consultoria. Show. Mas pode procurar lá, eu escrevo muitos artigos, participo de muitos movimentos em prol do varejo, enfim. Então, tecnologia e marketing, podem me procurar lá e a gente conversa. Show. Esdras, obrigado pela participação. Prazer sempre estar aqui com vocês, né? Eu costumo vir aqui para tentar complementar ou passar algo que eu tive como experiência, mas eu acabo aprendendo mais. Pessoas com muito know-how aqui sobre os tópicos, os temas associados, e estou à disposição no que precisarem, gente. Quem não conhece a VR Software ainda, está nos assistindo, quiser conhecer, eu estou no LinkedIn como Esdras Acosta. Quem já é cliente VR Software e ficou ali em dúvida sobre como fazer aquilo que foi tratado aqui hoje, boa parte do que dá para ser feito, do que foi falado que é feito no dia a dia, dá para ser feito na VR. Se tiver dúvida, me contata também, se for cliente da base, vai ser um prazer atendê-lo aí, ajudar vocês a começar um novo projeto. Me coloco totalmente à disposição para qualquer outro tópico também, Luciano. Um prazer estar aqui. Obrigado. Show. Pamela, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, pessoas com tanta bagagem, né, aí dentro do varejo. Então, eu sou um neném perto de vocês. Estou aprendendo muito. Achei que foi super valioso. E também me coloco à disposição, né, querendo saber mais informações sobre a Smart, sobre essa parte de trade, a gente está super à disposição aí para apoiar vocês, tá? Obrigada, legal. Gente. Qual que é as suas redes sociais? Eu tenho o LinkedIn, que tá como Pamela Luqueta com CH e 2 T's, tá, gente? Italiana. Dos Santos. Legal. E tem o meu Instagram também, que é Panluqueta. Mas eu acabo, a parte de informação mais profissional, eu acabo trazendo mais pro LinkedIn mesmo, tá? Ótimo, show de bola. Michel Jasper, nosso nômade do varejo. Obrigado pela participação, meu amigo. Beleza, pessoal. Obrigado, agradeço demais o bate-papo. Aprendi muito com vocês aqui, foi muito proveitoso. Obrigado, Luciano, pelo convite aí, a VR. Eu já participei de alguns aí, Speakless, VR Software. Estou sempre à disposição aí, tá bom? Para
qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço muito o convite, o bate-papo com vocês. E para encontrar aí o Michel Jasper, é só procurar @Michel Jasper, tudo junto, em qualquer rede social. Eu tenho presença praticamente em todas. É só @Michel Jasper, é sempre o mesmo nick aí, você consegue me encontrar em qualquer uma delas. Show de bola. Galera, mais uma vez, obrigado pela participação, pelas perguntas, pelo acompanhamento. Siga @VR Software em todas as redes sociais, siga @Supclass Oficial em todas as redes sociais e me sigam também, o Luciano Guerreiro. Compartilhamos aí muitos conteúdos sobre varejo alimentar. Fechado? Nos vemos amanhã às 10 horas da manhã, então. Até mais, valeu, abraço, tchau, tchau!